Irmãos e irmãs, hoje é dia de ação de graças para toda a Igreja Particular de Araçatuba, reunida em torno do altar do Senhor, para celebrar os 20 anos de criação e instalação da nossa querida Diocese. Nossa Diocese vai a cada ano se tornando mais adulta na fé e madura na caridade, dando razões de esperança aos que nela peregrinam. Fascinados por Jesus Cristo, queremos abraçar as urgências da evangelização com entusiasmo e esperança, fazendo de nossas paróquias comunidades de comunidades a serviço da vida plena para todos. Que Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, nos acompanhe na missão de levar Jesus Cristo à sociedade e aos corações de boa vontade. Com entusiasmo e fé, vamos acolher a procissão de entrada e o presidente da nossa celebração, o nosso bispo diocesano, Dom Sérgio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com muita alegria que aceitei a incumbência de, resumidamente, apresentar no início desta celebração jubilar, dos 20 anos da nossa Diocese, um pouco da nossa história. Ainda na teologia, eu redigi um pequeno histórico da criação da Diocese, que nós conservamos até hoje como referência. E agora aproveitei a oportunidade para revisá-lo e completar um pouco mais a partir da doação de Dom Sérgio, o nosso segundo bispo diocesano. Embora seja escassa, há uma certa documentação no nosso arquivo que aponta o desejo dos araçatubenses para a criação da Diocese aqui já há bastante tempo. Por exemplo, o senhor bispo de Lins, Dom Pedro Paulo Couto, no dia 11 de junho de 1973,
respondeu a um ofício da diretoria do Rotary Club de Araçatuba a respeito do desejo que fosse criada a diocese aqui. E Dom Pedro Paulo disse o seguinte: no que tange ao pedido formulado, eu estude a possibilidade de ser criado um Estado que tenha por sede a cidade de Araçatuba, observo que a ideia data de antes da minha tomada de posse da diocese de Lins, em novembro de 1964. Então, o desejo, os pedidos para que Araçatuba fosse diocese datam de antes de 1964. Vale lembrar que em 1941, a então diocese de Cafelândia realizou o Congresso Eucarístico Diocesano em preparação ao Congresso Eucarístico Nacional de 1942, que aconteceu em São Paulo. Embora o Congresso Eucarístico fosse da diocese de Cafelândia, as celebrações foram realizadas aqui em Araçatuba, porque já em 1941 Araçatuba tinha mais estrutura do que Cafelândia e mesmo a cidade de Lins. No ano de 1975, no dia 1º de junho, celebrou-se o Jubileu de Ouro da Matriz de Araçatuba, 50 anos de criação da primeira paróquia de Araçatuba, que foi em 1925. Na ocasião, ressurgiu a discussão da criação da diocese de Araçatuba. Foi a inauguração deste templo novo e os 50 anos da paróquia, que novamente pediram a Dom Pedro Paulo Couto que estudasse a possibilidade da diocese de Araçatuba. Dom Pedro Paulo declarou ao jornal A Comarca, nessa ocasião, que ele fazia o seguinte: nem incentivava e nem impedia a criação de uma diocese. Traduzindo, ele não era a favor, porque o pedido tem que partir do bispo, e o bispo é que tem que tocar o processo para que a diocese seja criada. Se o bispo não pede, não aprova, não sai diocese nova. Então, na prática, Dom Pedro Paulo nunca incentivou e não fez nada nesse sentido, porque ele dizia, nessa mesma ocasião, que dedicava a Araçatuba muito afeto e que as estradas haviam melhorado, a pastoral estava descentralizada e assim a diocese se comunicava melhor. E ele não via necessidade de criar um Estado. Em 1978, projeto do vereador José Ferreira Batista Júnior, que está vivo até hoje, que parece que tem 97 anos, que participa das missas aqui na Catedral aos domingos, era vereador na época, ele pediu formalmente ao bispo a criação da diocese. Dom Pedro Paulo respondeu ao então prefeito, Dr. Cotrim, que também faleceu há bem pouco tempo, que era nosso paroquiano, e não faria nada para que houvesse a diocese aqui, porque desejava que Araçatuba continuasse pertencendo a Lins. E sempre dizia: hoje as comunicações melhoraram muito, nosso estilo de trabalho pastoral também, então não vejo por que criar a diocese em Araçatuba. E as coisas caminharam assim, até que tomou posse da diocese, em fevereiro, dia 27 de fevereiro de 1988, Dom Irineu Danelon, bispo muito jovem na época, com 48 anos de idade, salesiano, muito dinâmico, não teve dúvidas, aceitou a ideia e já começou a trabalhar nesse sentido. Nomeou o padre Charles Borg, aqui presente, nosso vigário-geral, como seu vigário episcopal para organizar o processo de criação da nova diocese. Fez o pedido formal ao Papa João Paulo II, logo que teve posse, e em 1992 foi feito o pedido e já começou então todo o trabalho para que Araçatuba se tornasse diocese. E o que Dom Irineu alegou ao Papa João Paulo II? A diocese era muito extensa, uma faixa alongada de 340
quilômetros, né? E mesmo com estradas boas e tal, isso dificultava a presença do bispo nos eventos mais importantes da caminhada da diocese, né? 53 paróquias, 16 mil quilômetros quadrados e assim por diante. Depois ele também dizia: Araçatuba cresceu bastante, tem 160 mil habitantes, né? E era melhor que ela fosse sede do bispado e não dependesse da cidade de Lins, que era menor que Araçatuba, embora historicamente fosse mais antiga, né? Depois disse também o bispo, né? A população cresceu, as vocações sacerdotais aumentaram e o bispo tinha dificuldades para estar presente nas 7 regiões pastorais da diocese de Lins. Então, como disse, o Padre Charles foi nomeado no dia 20 de junho de 1990 para tocar o processo, para organizar tudo isso, né? E justiça seja feita, o Padre Charles tocou o trabalho com muita dedicação, muita competência, e nós devemos destacar no processo de criação da nossa diocese de Araçatuba a grande participação dos leigos. Todos compuseram as subcomissões e depois a comissão ampla. As paróquias participaram, as comissões administrativas paroquiais participaram com relação ao patrimônio, os seminaristas, religiosas, padres, leigos. Houve um grande envolvimento do Conselho Diocesano Pastoral para a elaboração do processo, que requeria muitas informações. Então, houve a distribuição do trabalho assim: composição da nova diocese, residência do bispo e cura diocesana, escolha da Igreja Catedral de santo titular, patrimônio da futura diocese e administração dos bens. Aqui houve representantes de todas as comissões administrativas das paróquias. Depois, era necessário fazer uma coleta grande de dados para enviar ao Vaticano, Santa Sé, sobre a história religiosa da nossa região, história civil, o setor saúde, educação, setor industrial, emigração e imigração, população da nova diocese, clero diocesano e religioso, condições religiosas da população, seminários e seminaristas e também sobre as religiosas do território da nova diocese. Então foram instituídas as subcomissões para essa coleta de dados e depois uma comissão ampla, que era constituída então um leigo por região pastoral, 2 membros da Conferência dos Religiosos, 2 seminaristas, um de Filosofia e Teologia, 2 padres diocesanos, um representante do Instituto Teológico de Lins, o vigário-geral de Lins e o coordenador da Pastoral Diocesana de Lins, vigário episcopal no caso do Padre Charles, e o coordenador do Conselho Diocesano Pastoral. Então vejam bem, essa comissão ampla processou todos esses dados e no final de janeiro de 1992 estava concluído e foi enviado ao Papa João Paulo II, via Nunciatura Apostólica do Brasil, Embaixada do Papa, né? O relatório com vistas à criação da Diocese de Araçatuba, que continua sendo um documento muito precioso a respeito da nossa história naquele tempo, com uma ampla coleta de dados. Isso vai servir sempre, né, como fonte para as pesquisas históricas. O Jornal da Santa Sé, Jornal Oficial do Observatório Romano, anuncia então que no dia 20, a edição de 26 de março de 94, anunciou que no dia 23 de março de 1994, Araçatuba tornou-se sede de diocese pelo Papa João Paulo II. E foi nomeado também, nesta data, Dom José Carlos Castanho de Almeida, seu primeiro bispo, vindo transferido da diocese de Tumbiara, Goiás. Então depois temos aqui alguns dados a respeito da diocese, que não vem ao caso, só lembrando que nós fazemos limite com a diocese de Marília, de Lins, de São José do Rio Preto, de Jales e de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul,
totalmente da Diocese de Linz, que foi criada em 1926, desmembrada totalmente da então Diocese de Botucatu, hoje arquidiocese e sede da nossa província. No dia 29 de maio, hoje exatamente 20 anos, de 1994, solenidade da Santíssima Trindade, a nossa Diocese foi solenemente instalada numa missa presidida pelo Núncio Apostólico da época, Dom Alfio Lapizardo, que tomou posse Dom José Carlos Castanho de Almeida como seu primeiro bispo. Dom José, com muita simplicidade, conduziu a nossa Diocese sob o olhar paterno de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, e podemos destacar que uma grande obra, assim, obra de início de Dom José, foi nos fazer crer que somos uma Diocese e precisamos assumir-nos como tal. Isso ele fez sempre questão de dizer, Araçatuba agora é uma Diocese e nós precisamos nos organizar e caminhar por nossas próprias pernas. Dom José renunciou por problemas de saúde no dia 17 de setembro de 2003 e assumiu temporariamente nossa Diocese como administrador apostólico Dom Maurício Broto de Camargo, na época bispo coadjutor da Diocese de Assis, hoje arcebispo de Botucatu, a sede da nossa província. Dom Maurício então ficou de 17 de setembro de 2003 até 29 de agosto de 2004, quando tomou posse Dom Sérgio Picheiro, sacerdote do presbitério da Diocese de Assis, nomeado então segundo bispo da nossa Diocese. Dom Sérgio tomou posse então 29 de agosto de 2004 no Ginásio de Esportes, Plácido Rocha, e numa grande celebração, muitos sacerdotes, religiosos, seminaristas, bispos e uma grande multidão de leigos de todas as paróquias da nossa Diocese, naturalmente, muitos também vindos da Diocese de Assis, a antiga Diocese em que Dom Sérgio trabalhava como presbítero. E Dom Sérgio tem conduzido a nossa Diocese com simplicidade e coragem, um senso de organização e sempre priorizando a pastoral, visitando, incentivando, fazendo caminhar aquilo que existe. E nós temos caminhado com isso quase 10 anos já. Dom Sérgio faz agora, em agosto, 10 anos que tomou posse da Diocese. Então, metade da nossa caminhada tem acontecido com Dom Sérgio, que tem priorizado uma Diocese mais voltada para a pastoral, para a vida das nossas comunidades e por um bom acompanhamento das vocações sacerdotais, a formação dos futuros sacerdotes e também, claro, dos nossos leigos. Então, resumidamente, é isso, um pouquinho da nossa história, para nós sabermos que essa discussão vinha de longe, concretizou-se em 1994, depois de um processo de pelo menos uns 4 anos de trabalho, e nós estamos aí fazendo a nossa caminhada como povo de Deus, como igreja particular, sob a condução do bispo como nosso pastor próprio. Lembrando o Concílio Vaticano II, na Cristo Domini, sobre o ministério dos bispos, a Diocese é uma porção do povo de Deus, por isso uma igreja particular, sob a liderança do bispo, pastoreado pelo bispo como seu pastor próprio, para que nela, que é uma realidade particular, uma porção do povo de Deus, opere a igreja una, santa, católica, a igreja presente no mundo inteiro. Por isso estamos em festa, 20 anos de Diocese de Araçatuba, e é por isso também que Dom Sérgio hoje, para uso de uma faculdade concedida ao bispo diocesano pelo Papa, que é de dar a bênção como a indulgência plenária para os que participam de uma celebração festiva escolhida pelo bispo para isso. Então, abramos humildemente o nosso coração, a misericórdia e a bondade de Deus, e celebrando os 20 anos da nossa Diocese, vamos pedir sempre ao Cristo Bom Pastor, ressuscitado para sempre,
e faça resplandecer sobre todos nós, ministros ordenados e leigos, religiosos e religiosas, a todo o povo de Deus que caminha aqui, a graça da sua vida, da sua ressurreição e da sua vontade. Amém. Amém. Na noite de hoje, nossa liturgia também é marcada pelo pedido de intercessão de Maria, padroeira da nossa diocese, junto ao seu Filho Jesus. Ao pedirmos a bênção para a nossa diocese, nos dispomos também a sermos instrumentos daquilo que pedimos, no empenho por uma igreja comprometida na vivência do projeto de Deus. Deus da vida nos acolhe neste momento para que lhe peçamos perdão de nossos pecados, sobretudo quando faltamos com o nosso testemunho cristão na vivência e anúncio do Evangelho. Passamos um instante de silêncio para o nosso pedido de perdão. Uso arrependimento, oração sempre penitente e emenda da vida, perseverança nas boas obras e perdoando todos os vossos pecados, vos conduz à vida eterna. Amém. Dos céus, Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos e nós os bendizemos. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia. Tuas palavras, Senhor, são Espírito Santo.
Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra, e esse é o destino deles. Mas vós sois uma raça escolhida, o sacerdócio do reino, uma nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas.
Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, fomos convocados para a celebração festiva dos 20 anos da Diocese de Araçatuba, e aqui estamos reunidos para agradecer os dons de Deus nessa caminhada, para reavivar a nossa memória daqueles que aqui plantaram a igreja, para fortalecer a comunhão e a participação nossa e de todos que constituem hoje nossa comunidade diocesana. Nós somos uma assembleia representativa, mas em nós, a nossa diocese inteira está reunida hoje. Crescer na verdadeira fé e no ardor missionário é tarefa permanente da Igreja. A Igreja, que é uma realidade sempre em movimento na construção do reino de Deus. Esse crescimento da Igreja é garantia também de exemplo de vida cristã passado às gerações futuras. A primeira leitura que nós ouvimos é provavelmente uma das páginas mais lembradas da história de Israel do pós-exílio, porque nos dá uma noção da espiritualidade do povo de Deus, do judaísmo, sua comovida memória das grandezas passadas, suas culpas, seus sofrimentos, e ao mesmo tempo de sua viva esperança num futuro melhor. Quando a reforma da comunidade, conduzida por Esdras e Neemias, ficou suficientemente encaminhada, chegou o momento de renovar solenemente a aliança com o Senhor Deus. A comunidade ali reunida em assembleia litúrgica, Esdras proclama por vários dias a lei de Moisés, a palavra de Deus. Assim, acolhendo no coração e na vida a palavra de Deus, o povo poderá dizer o seu sim, o amém decisivo. Nossa celebração hoje é iluminada por este episódio do Antigo Testamento. A vida de nossa diocese é marcada na sua história e no nosso dia a dia por muitos encontros e momentos celebrativos em nível diocesano, regional, paroquial, das diferentes pastorais, dos movimentos, dos conselhos,
e das inúmeras comunidades. São eventos ordinários e extraordinários que, impulsionados pela graça de Deus, tecem nossa caminhada e nos colocam em sintonia com a Igreja toda, como foi nossa participação na Jornada Mundial da Juventude no ano passado. Encontros de formação, de espiritualidade, de estudos, de partilha, nos quais vamos também nós acolhendo no coração e na vida a palavra de Deus para melhor vivenciá-la e transmiti-la. 20 anos constituem a curta história da Diocese de Araçatuba. O Padre José Carlos Valviraba resumiu aqui, preparando-nos para a celebração. Na primeira década, o Dom José Carlos Castanho de Almeida Freitas foi consolidada a estrutura necessária para o desenvolvimento da vida diocesana, conferindo-lhe uma fisionomia própria da igreja particular. Na segunda década, estabelecemos incentivar a formação em todos os níveis, fortalecer as estruturas diocesanas existentes e priorizar a dimensão missionária em toda a ação evangelizadora. Assim, como foi lembrado na introdução da nossa celebração, nossa Diocese vai, a cada ano, se tornando mais adulta na fé e madura na caridade, dando razões de esperança aos que nela peregrinam. A segunda leitura expressa a vida concreta do cristão à luz do mistério pascal. Cada batizado, unido pela fé a Cristo, definido como rocha, isto é, fundamento da Igreja, por sua morte e ressurreição, como pedra rejeitada, como pedra viva, cada batizado forma e participa com os seus irmãos da construção do novo povo de Deus. Cristo é a pedra viva, angular. Ele é a palavra por excelência. Assim, esse povo, hoje somos nós, a quem são devidos todos os privilégios e títulos do antigo Israel, torna-se capaz de oferecer, em lugar das imolações do Sinai, sacrifícios espirituais, isto é, sacrifícios em que é implicada toda a vida. Nossa celebração hoje fortalece ainda mais, pela fé, o nosso vínculo de batizados e ministros ordenados àquele que é a pedra angular, uma expressão belíssima da leitura, escolhida e magnífica, o Cristo Senhor. Como pedras vivas, nele, formamos um edifício espiritual, um sacerdócio santo, para proclamar as obras admiráveis daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Fascinados por Jesus Cristo, como vimos também na introdução, queremos abraçar as urgências da evangelização com entusiasmo e esperança, fazendo de nossas paróquias comunidade de comunidades a serviço da vida plena para todos. O Evangelho registra o diálogo entre o Senhor e Simão Pedro. Primeiramente, as 3 perguntas seguidas que lembram a Pedro a tríplice negação de sua resposta sincera: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A essa tríplice profissão de amor, Jesus responde confiando-lhe a missão de apacentar as suas ovelhas. Confere, pois, a Pedro a sua própria missão de pastor cordeiro. O episódio sublinha que a missão pastoral deve estar fundada sobre o amor e sobre a fé em Jesus,
Do contrário, se reduz a uma fria instituição. Enfim, Jesus acrescenta a profecia da futura morte de Pedro. As últimas palavras qualificam Pedro como discípulo. Segue. O caminho vivido por Pedro, os primeiros entusiasmos, até a experiência dolorosa da negação, até o choro de conversão e ao acolhimento de Jesus, faz dele, Pedro, alguém que aprendeu a não ser nada para ser tudo para o Senhor. Nesta noite, o Senhor pergunta também à nossa diocese inteira, após 20 anos de sua existência em pleno tempo pascal: Tu me amas? E apesar de nossas fraquezas, de nossos tropeços, de nossas dúvidas, nós estamos aqui para reafirmar nossa fé, nossa esperança e nosso amor ao Senhor. E Ele, em seu infinito amor para conosco, confia-nos mais uma vez o dom de participar do cuidado do rebanho, do qual Ele é o único e eterno pastor. Apacenta as minhas ovelhas. Atualmente, nossa diocese está dividida em 4 regiões pastorais, com 32 paróquias, atendidas pelos 30 padres do clero diocesano, 3 diáconos permanentes, e pelas comunidades religiosas dos nossos queridos capuchinhos, claretianos, olímpicas e salesianos. A diocese conta ainda com os nossos seminaristas, 6 na teologia, 3 no propedêutico e 2 que agora se preparam para o diaconato. Um nós ordenamos agora presbítero no ano passado, para de Paulo, e o outro diácono vamos ordená-lo agora no próximo domingo, no Robson e na Gratina. A diocese conta ainda com 2 comunidades das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, em Araçatuba e em Birigui. 2 comunidades das Irmãs Missionárias Claretianas, em Birigui. E uma comunidade religiosa das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade da Unione, em Guararapes. Alegra-nos o grande número de fiéis leigos e leigas que assumem responsavelmente sua vida cristã e atuam em nossas comunidades como agentes de pastoral em diferentes atividades, as pastorais sociais, além de testemunharem publicamente sua fé aqui na realidade onde vive. Agradecemos a Deus por todos aqueles que formam hoje o corpo eclesial de nossa diocese. Nesta noite, fiéis ao propósito de nos deixar conduzir e ser levados adiante pelo Senhor, queremos expressar vivamente à diocese o apelo do Papa Francisco na exortação apostólica do Evangelho Gáudio para uma renovação eclesial inadiável. Diz o Papa: sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual e à autopreservação. A reforma das estruturas que a conversão pastoral exige só se pode entender nesse sentido: fazer com que todas elas se tornem mais missionárias, que a pastoral ordinária, em todas as suas instâncias, seja mais comunicativa e aberta, e coloque os agentes pastorais em atitude constante de saída, e assim favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. Cada igreja particular, continua o Papa, porção da Igreja Católica sob o guia de seu bispo,
está também ela chamada à conversão missionária. Ela é o sujeito primário da evangelização, enquanto é a manifestação concreta da única igreja num lugar da terra. E nela está verdadeiramente presente e opera a Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. É a Igreja encarnada num espaço concreto, dotada de todos os meios de salvação dados por Cristo, mas com um rosto local, como tem a nossa, o seu próprio rosto. A sua alegria de comunicar Jesus Cristo exprime-se tanto na sua preocupação por anunciar em outros lugares mais necessitados, como numa constante saída para as periferias do seu território ou para os novos âmbitos socioculturais. Procure estar sempre onde fazem mais falta a luz e a vida do ressuscitado. Para que esse impulso missionário seja cada vez mais intenso, generoso e fecundo, exorta o Papa também cada uma das igrejas particulares a entrar decididamente no processo de discernimento, purificação e reforma. Coloquemos, pois, caros irmãos e irmãs, todo o nosso empenho para favorecer sempre a comunhão missionária diocesana, seguindo o ideal das primeiras comunidades cristãs, em que os cristãos tinham um só coração e uma só alma. O Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem louvamos e agradecemos pelos 20 anos de nossa diocese, nos conceda a graça da fidelidade, do amor e da paz. Discípulos missionários, pedimos à Mãe Aparecida, estrela da evangelização, que nos acompanhe nesse caminho de salvação. Amém. Amém. Por nossa Diocese de Araçatuba, que tem como prioridades a família e a superação da violência e das drogas, para que o Espírito Santo anime nossa pastoral diocesana com inspirações e atividades que promovam a vida em Cristo ao nosso povo, digamos: nós nos damos graças, Senhor. Pelos frutos produzidos por nossas comunidades, no esforço de levar o Evangelho aos corações de homens e mulheres de boa vontade, e pela comunhão das paróquias em nossa diocese, digamos: nós nos damos graças, Senhor. Pelos leigos e leigas engajados nos mais diversos serviços pastorais, ministérios, movimentos que acolhem a palavra de Deus e buscam servir a exemplo de Maria, o Cristo na comunidade, digamos: nós nos damos graças, Senhor. Por nós aqui reunidos, para que, iluminados pela palavra e alimentados pela Eucaristia, cheios de gratidão e fé pelos 20 anos de nossa diocese, sejamos animados pela caridade de Cristo, fortalecendo nosso compromisso de unidade na missão evangelizadora, digamos: nós nos damos graças, Senhor. Gente da esperança que caminha ao Pai, somos povo da aliança e já sabe aonde indo, unidade a um só dono, um só Deus, um só pastor, de nós dar
encontre sempre neste mistério a sua santidade, vivendo dignamente e correspondendo ao seu Criador. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus.
vidas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, como o Papa Francisco, o nosso Bispo Sérgio, nossos bispos Dom José Carlos e Dom Maurício, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, e os santos apóstolos, e todos os que deste mundo vos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. a alegria e a simplicidade na nossa vida de igreja diocesana
diocesana de Araçatuba, elevemos as nossas mãos para o céu e rezemos confiantes, como o Senhor Jesus nos ensinou. O vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No Espírito do Cristo ressuscitado, saudai-vos com o sinal de paz. Podemos todos nós estendermos as nossas mãos em direção a Nossa Senhora.
pastor Sérgio, por graça da Sé Apostólica, bispo desta Santa Igreja de Araçatuba, em nome do Sumo Pontífice, dará a bênção com indulgência plenária a todos aqui presentes, verdadeiramente arrependidos, confessados e restaurados pela Sagrada Comunhão. Rogai a Deus pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por nosso bispo Sérgio e pela Santa Mãe Igreja, e esforçai-vos por viver em plena comunhão e santidade de vida. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Pela intercessão dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós. Bem bonito, vamos dar uma salva de palmas para a nossa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora, vamos, mais forte, viva Nossa Senhora! Ainda vamos poder, bem bonito, viva Nossa Senhora! Viva! Oh, Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Oh, Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, sob esse manto azul do céu, guardai-nos sempre do amor de Deus. Sob esse manto do azul do céu, guardai-nos sempre no amor de Deus. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Eu me consagro ao vosso amor, ó Mãe querida do Salvador.
consagro ao vosso amor, ó Mãe querida do Salvador. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Sois nossa vida, sois nossa luz, ó Mãe querida do meu Jesus. Sois